Meus amados irmãos e minhas irmãs, é com muita alegria que eu vos saúdo com a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado para sempre. Glória a Jesus. Meus irmãos, antes de louvar a Deus pela oportunidade, pelo convite que nos foi feito, quero justificar aqui a minha chegada um pouco atrasada no culto, né? Não gosto de chegar atrasado nos cultos. A nossa igreja lá estava tendo uma atividade desde 5:30 da tarde, oração com o departamento da família, né? E aí se estendeu e após a oração ia ter o ensaio da família. E a correria foi grande. Deus tomou os vasos lá e tudo. E aí, a gente sabe, né? A oração tem início para começar, mas quando Deus começa a pegar o povo, né? A gente não pode limitar né? a atuação do Espírito. E aí já acabou a oração, já era 7 horas da noite. E aí deu tempo de correr lá atrás, botar a roupa, merendar, depois teve um cafezinho, glória a Deus. E aí o Uber demorou para poder chegar aqui, né? Mas louvado seja a Deus. Os irmãos me perdoam pelo horário que eu cheguei? Diga amém. Se os irmãos me perdoam, não vou pregar também não. Deus abençoe os meus irmãos. O Rubim, né? O Rubens, né? O Rubim para os mais íntimos. O Rubim é uma bênção. Nós nos congregamos junto ali um tempão, né? Nós nos conhecemos há muitos anos. Só que ele é mais velho que eu, né? Mas se conhecemos um tempão. Acabou de te abençoe, meu amigo. Glória a Jesus. É o pastor Francisco. Prazer conhecer o Senhor, tá bom? Deus abençoe. Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, né? Todo este ministério. Que Deus possa fazer prosperar aqui este lugar cada dia mais. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, Deus ele colocou um texto bíblico no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Prometo aos irmãos que antes de meia-noite eu termino. Pode ficar tranquilo, tá bom? Amém, varão? Glória a Jesus. Livro de Daniel, capítulo de número 3. Glória a Deus. Deus ele trouxe ao meu coração esse texto e eu quero compartilhar com os meus irmãos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Daniel, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 28. Glória a Deus. Os irmãos ficam à vontade. Se quiserem ficar em pé, acompanhar os irmãos que já ficaram em pé. Glória a Deus. Mas se permanecer sentado, não é nenhuma falta de reverência, tá bom? Glória a Deus. Daniel, capítulo 3. Versículo de número 28 ao versículo 30, que diz assim: Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e a adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Amém. Glória a Jesus. Os irmãos podem tomar seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Onde é que eu vejo um relógio aqui? Aquele dali? Está parado. É para eu pregar até meia-noite hoje, então, né, meu? Meus amados irmãos e minhas irmãs, mas eu olho pelo meu aqui. Glória a Jesus. O texto bíblico que nós acabamos de fazer menção no capítulo de número 3 é revelador para nós, porque quando a gente observa a vida desses 3 homens, a gente muitas vezes cai em si e vê o quanto a gente está longe, né, do que é servir ao Senhor, colocando em Deus a nossa total confiança.
O que me chama a atenção ao observar esse texto bíblico que nós acabamos de ler é o que é revelado a nós através desses três homens, que é possível sim nós sermos crentes e Deus se revelar através da nossa vida, através de uma vida com Ele, através de uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida de total dependência e confiança nele. E é possível sim vivermos nesses últimos dias, né, como a gente tem visto a dificuldade que é de alguns jovens permanecer crentes, de alguns obreiros permanecerem crentes, de alguns pastores permanecerem crentes, de alguns pregadores permanecerem crentes, até porque a facilidade que o mundo atual oferece, as influências que o mundo atual oferece, né, aquilo que é posto diante dos olhos, né, o pecado está à vista, a lascívia está à vista, a prostituição está à vista. Antigamente, quando a gente ia alugar um filme numa locadora, né, eu sou do tempo da locadora ainda, quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu deixava a carteira de identidade, alugava um filme, assistia, depois ia buscar rebobinada, né, o novo. Mas aí, quando eu entrava dentro de uma locadora, tinha as sessões, né? As sessões infantis, a sessão aqui dos filmes de ação, a sessão aqui dos filmes de comédia. E lá no fundo, escondido do escondido, existiam os filmes proibidos, né? Que era de adulto. Mas hoje não, gente, está tudo muito explícito. Hoje você liga a televisão no horário nobre, de domingo, meio-dia, tá lá a moça, tá lá o rapaz, a moça de biquíni, num horário nobre, de todo mundo em casa assistindo. Não existe mais essa censura, porque tudo está muito explícito, e é isso que a gente vê nos dias atuais. Essa facilidade, essa dificuldade que há, eu sou líder de jovem, eu sei a dificuldade que é de lidar com jovens nos dias atuais. Não é na minha época de jovem, apesar de eu ter cara de novo, mas eu tenho 34 anos, o cabelo começou a cair, a idade está chegando, mas na nossa época de jovem não precisava de muita coisa para a gente ir para a igreja, não precisava de muito aparato para poder a gente ir até o culto, porque a gente tinha prazer de servir a Jesus. Eu me lembro lá no Beco dos Pintos, da nossa congregação, aonde eu cresci, aleluia, lá nos nossos ensaios, a gente ficava depois da escola dominical. Depois da escola dominical ficava para o ensaio. O ensaio tinha horário para começar, mas não tinha horário para terminar. Porque Deus pegava os jovens em profecia, em revelação, em visão. Um entregava uma coisa acolá, meu irmão, era uma bênção do céu. Após o ensaio, pastor Francisco, nós íamos evangelizar. Os cultos relâmpagos, os cultos campais. A gente levava já uma merendazinha ali para poder se alimentar. Na época, os cultos do nosso ministério começavam às 7h30 da noite. E aí nós íamos evangelizar depois do ensaio. Nós evangelizávamos até umas 4, 5 horas da tarde. Terminávamos e íamos para casa só tomar banho e voltar para o culto à noite. Hoje, se não for buscar o jovem em casa para vir para a igreja, o jovem não vem. Se não levar o jovem para poder comer uma pizzazinha depois do culto, não presta, né? Não vem. A gente olhando esses homens de Deus aqui, a gente vê o quanto Deus é capaz de fazer o que Ele quer na vida de quem é fiel. Nabucodonosor decidiu fazer uma estátua em imagem de ouro, para assim revelar a sua grandeza. Nabucodonosor, meus amados irmãos, era um rei ímpio, um rei pagão. Nabucodonosor, meus amados irmãos, ele era aquele que assinava a sentença de morte a qualquer um que fosse. Era um homem sanguinário, que não tinha pena de ninguém. Quando ele juntava todo o seu exército para poder ir guerrear com outro exército, a ordem era matar quem fosse. Ele várias vezes destruiu Jerusalém, várias vezes levou gente cativo, inclusive esses que nós acabamos de ler.
foram levados cativos de Jerusalém para a Babilônia. E o que me chama a atenção, meus amados irmãos, é que quando Nabucodonosor traz esses jovens da sua terra natal para Babilônia para servirem lá, logo Nabucodonosor deu uma ordem para poder arrancar deles a identidade. Não bota eles aí, fica aí 3 anos, comendo aí a iguaria do rei, tomando o vinho que o rei bebia. Daqui um dia, traz ele para cá, quem vai colocar ele no serviço daqui? Aí Daniel, ó, não. Nós não vamos comer da iguaria do rei, nós não vamos nos contaminar. O que me chama a atenção ao observar, meus amados irmãos, a vida desses homens de Deus é que eles estavam longe da sua terra natal, longe da sua parentela, longe da sua casa, mas o que me chama a atenção, embora que eles estivessem em uma terra estranha, embora que eles estivessem longe da sua casa e da sua família, eles não estavam longe do seu Deus. Eles poderiam estar distante de qualquer um que for, mas Deus não estava longe das suas vidas. E aqui esse texto que nós lemos aqui do capítulo 3 revela isso. Nabucodonosor ergue uma estátua de ouro, 27 metros de altura, por 2,70 metros de largura. Era uma coisa bonita de se ver, de ouro puro, para mostrar a sua grandeza, mostrar o seu poderio, mostrar o que ele tinha, a pompa da sua riqueza. E ele levanta, ele manda erguer esta estátua e manda convocar todos os oficiais das províncias da Babilônia. Irmão, Babilônia era um império grande. Mandou chamar todos os oficiais das províncias da Babilônia. Chega a hora, o momento da consagração da estátua, está lá todo mundo. E o texto bíblico diz que estavam todos em pé diante daquela imagem, diante daquela estátua de ouro. Quando eles estão em pé diante daquela imagem, a Bíblia diz que o arauto do rei vem trazendo nos seus lábios uma ordem. O arauto chega diante do povo e ele diz: ordena-se. Ele vem logo com uma ordem. E essa ordem não poderia ser negada. Era obrigatoriamente ser obedecida. Por quê? Porque ele vem com uma ordem, com o teor de uma ameaça de morte. E o teor da mensagem que ele trazia era: ordena-se a todo o povo, quando ouvir o som das músicas que vão tocar, se prostrem diante da estátua que o rei Nabucodonosor mandou erguer. Se caso haja algum corajoso ou alguém doido, perturbado da cabeça aí, que não obedecer essa ordem, será imediatamente lançado na fornalha de fogo ardente. A ameaça de morte estava dada. Quem não cumprisse, pena de morte. Todos ficaram cientes. Todos que estavam ali, diante daquela estátua, ficaram cientes da ordem e da consequência de quem viesse a desobedecer. A Bíblia diz que toca a música. Quando toca a música, talvez só se ouviu só os arrastados de pé. Uma multidão se prostrando diante daquela imagem, diante daquela estátua.
Aí a Bíblia diz que logo alguém observa que não foi 100% das pessoas que estavam ali que se prostrou. Aí alguém chega para Nabucodonosor e fala assim: ó rei, vive o Senhor não deu uma ordem que quem não obedecesse à ordem do Senhor era para ser lançado na fornalha de fogo ardente? E o rei falou sim, o decreto foi dado. O que aconteceu? Tem aí 3 judeus aí. Tem 3 judeus aí a quem tu constituíste aos negócios da província. O que aconteceu? Eles nem fazem caso de ti, nem adoram os teus deuses e também não se prostraram diante da imagem. Ô irmão, quando eu olho para essa atitude desses 3 moços, eu vejo que eu preciso me converter de novo. Eu vejo que eu preciso, meus amados irmãos, voltar para Jesus o quanto antes. Porque diante de uma ameaça de morte, uma sentença de morte, eles foram capazes de permanecer de pé diante da ordenança do rei Nabucodonosor em se prostrar diante da estátua. Ao observar esse texto, meus amados irmãos, eu vejo que muitas vezes, dentro das nossas igrejas como um todo, às vezes a gente está longe de ser como os homens desses. Por que, irmão Douglas? Porque falta vida com Deus. Porque falta vida com Deus. Os momentos de oração já não são mais importantes. Os momentos de leitura bíblica também já não é mais importante. Até porque a facilidade, as coisas que acontecem diante dos nossos olhos está arrancando a espiritualidade do povo. Sou de uma época que a gente orava para poder o mundo não entrar na igreja. Hoje a gente ora para o mundo sair dela, né? Porque está uma dificuldade grande, irmãos. O pastor grita na igreja: bora evangelizar. E o povo: não, pastor, o sol está muito quente, vamos depois. Não, pastor, hoje não dá certo não, mas amanhã dá. Aí liga para o camarada: aí hoje dá certo. Ô, pastor, não dá não. Nós estamos vivendo, meus amados irmãos, um período de tempo que as nossas desculpas, as nossas ações de dizer para Deus o quanto nós não podemos fazer, está ganhando da ação do que nós podemos fazer. As desculpas que nós damos a Deus: não vou para a escola dominical hoje não, porque eu trabalhei a semana todinha e o único dia para eu descansar é aos domingos. A escola dominical aqui é quando, pastor? Escola bíblica. Pronto. Domingo de manhã. Não dá, não vou para o culto domingo de manhã não, porque eu já passei a semana toda trabalhando e eu estou cansado. Eu preciso descansar. Descanso na glória. A gente dá desculpa para tudo. Não vou hoje não porque está chovendo. Não vou hoje não porque o sol está quente. Não vou hoje não porque está muito perigoso. Eu não posso ir. Eu não posso fazer. Eu não vou poder estar lá. E a gente quer que Deus entenda a gente, né? E a gente quer que Deus entenda a gente. Deus está falando conosco nessa noite. Estou debaixo de uma palavra de Deus aqui nesse lugar. É tempo de nós arrancarmos dos nossos corações as desculpas esfarrapadas e nós tomarmos posição diante de Deus. É tempo de nós dizer para o Senhor: eu já perdi muito tempo até hoje. Faz em mim o que o Senhor quer fazer. O que falta em nós é coragem. O que falta em nós é coragem para nos posicionarmos. para Deus.
Esses homens aqui se posicionaram mediante uma ameaça de morte. E muitas vezes a nós nem vem ameaça de morte. Basta as coisas superficiais virem até nós, que tiram o tempo para Deus, tira o tempo de Deus. E a gente começa a ver, meus amados irmãos, que as coisas superficiais se tornam mais importantes, mais gostosas de fazer, né? Onde a gente vê que um cinema é mais prazeroso estar lá assistindo um filme do que no culto de ensinamento. A gente começa a perceber que os rachas no final de semana é mais prazeroso estar lá do que estar na igreja fazendo alguma coisa para a obra. Talvez a gente passa 10 minutos de joelho no chão e 1h30 maratonando na série da Netflix, né? E a gente dá essas desculpas porque está chovendo, porque está sol demais. Aí eu pergunto a você nessa noite, a que vai arder? No dia que chegar o teu dia de expediente no teu trabalho, tiver caindo um toró d'água, tu vai ou não vai? Chegou o dia para tu ir segunda-feira, vixi, o dia da preguiça. Segunda-feira, camarada acorda às 5 da manhã, tá chovendo, aí fala assim, ô senhor, deixa chover não. Chegar no meu trabalho em paz, aí não para de chover. Aí o camarada inventa, paga Uber, pede dinheiro emprestado se não tiver para poder ir de Uber. Aí o camarada arruma capa, arruma guarda-chuva, arruma o que for, para não perder o horário do trabalho. Porque se chega tarde vai ter advertência. Se permanecer nas advertências pode ser suspensão. Se permanecer nas suspensões pode ser demitido. E por que o nosso trabalho é a prioridade para a obra de Deus? Não é. Chega-se a hora que quer. Faz a hora que quer. Vai a hora que quer. Quando quer. Aí morre espiritual. Aí alguma desculpa. Pastor não vem me visitar. Não vou mais para aquela igreja mais não. É assim ou não é? Já dirigi congregação. Não sei o que eu estou falando aqui. A desculpa na boca da gente está na ponta da língua, né? E a gente esquece que a gente só está hoje de pé por causa da misericórdia dele. Estou sentindo Deus aqui, irmãos. Quem eras tu? Quando que raio sébria. Aonde tu estava? Tu nem nome tinha. Deus decidiu ir naquele barreiro velho que tu estava. Pegar esse barro velho que está aí. Fazer um trabalho bonito desse barro velho que hoje é tu, que hoje tu está aqui. Quem era a gente, pastor Francisco? Aonde a gente estava? Se não fosse Jesus na nossa vida para ter misericórdia, nem aqui a gente estava. Ele foi naquela bocada lá e te arrancou de lá. Ele arrancou a arma da tua mão. Tirou o desejo, os efeitos das drogas do teu corpo, da tua mente. Ele foi lá naquele terreno e te arrancou de lá. E hoje estamos aqui, tendo o privilégio de adorar a Deus como é para ser adorado. Servi-lo como é para a gente servir. E muitas vezes, meus amados irmãos, a gente quer emprestar os nossos lábios, o nosso coração para as desculpas.
Olhe para a vida desses moços aqui. Diante de uma ameaça de morte, eles se posicionaram. E a posição dele foi de eles não precisaram nem abrir a boca. Mas o posicionamento do corpo dele gritou, dizendo: nós não vamos nos prostrar. Alguém poderia ter dito: não, só vou me prostrar, mas não vou adorar. Não, vou só aqui me ajoelhar, mas meu coração não vai estar aqui, não. Meu coração vai estar em Deus. A gente pensa, meu irmão, que Deus é menino, né? A gente pensa que Deus, ele é menino. A gente pensa que Deus, ele vai olhar para nós e falar: coitadinho. Ô, bichinho. Ô, coitadinho dele. Deus está dizendo para nós nessa noite que é tempo de nós nos posicionarmos. Irmãos, olhem para cá, por favor. A Babilônia não brinca de ser Babilônia, não. A Babilônia, meus irmãos, quando ela vem arrastando tudo. E a pergunta que eu faço nessa noite aqui, os irmãos, é: o que é que diferencia a Babilônia antiga para essa Babilônia velha que a gente está vivendo nos dias atuais aí fora? A Babilônia tem tirado a sanidade mental das pessoas. Onde as pessoas se olham no espelho, pastor Francisco, já não se vê mais como gente, se vê como um bicho. Tirando, arrancando do coração das pessoas os princípios, os valores. As pessoas olham dia do espelho, não vê mais gente, vê um cachorro, não. A partir de hoje eu não me identifico mais como gente. Eu me identifico agora como um cachorro. Como um porco. Isso lá pro lado do sul já tá pegando um bocado. Os irmãos vão ver. Homens segurando coleiras no pescoço de gente, andando de 4 pés na rua, dizendo que é um animal, dizendo que é um bicho. E fale alguma coisa. Isso é o poder que a Babilônia tem. Querer introduzir no nosso entendimento esse tipo de coisa, como se fosse tudo normal. Que não tem nada a ver. Que tudo hoje é aceito. E a pergunta que eu faço é: cadê? Cadê os Sadraque? Cadê os Mesaque? E cadê os Abednego que não se levantam? É tempo de nós nos posicionarmos. Se posicionar no teu trabalho. Se posicionar dentro de casa. Se posicionar no ambiente da escola, da faculdade. Quem somos nós nos ambientes que nós frequentamos? Como é que as pessoas te enxergam no teu ambiente de trabalho? Hoje não é culto de doutrina não, mas Deus me deu essa palavra. Como é que as pessoas te veem? Como é que as pessoas te conhecem você? Tem alguns irmãos que é o 007, né? Missão impossível. Qual é a missão impossível? Saber que ele é crente. Que ele está tão intocado ali, ele até se camufla com os colegas de trabalho, com até piada imoral para ser aceito. Aí quando não, eu sou crente, aí o susto é para quem ouviu a palavra crente. Falei: tu é crente? Sabe, gente? Sadraque, Mesaque e Abednego compreenderam que eles estavam na Babilônia, mas não faziam parte da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego compreenderam que eles estavam lá na terra da Babilônia,
mas sabiam que aquela terra ali não era a terra deles. E eu quero dizer para os irmãos que assim como Jesus falou para o seu povo, eu quero dizer para nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós estamos inseridos no meio dessa Babilônia velha aí fora, mas nós não somos dessa Babilônia. Daqui a pouco Jeová do céu grita, é tempo, venha. E nós passaremos a eternidade com Ele em glória. Aleluia. Glória a Deus. Mas enquanto não chega este dia, eu e você temos um grande desafio. Qual é o desafio, irmão Douglas? Ser crente de verdade. Oh, irmão. Como nos dias atuais a peleia está grande. As redes sociais estão acabando com a espiritualidade de muita gente. Hoje se tem tempo demais para tudo, menos para Deus. Eu estava falando com alguém aqui nessa noite. Irmão, estou sentindo Deus aqui, irmãos. É tempo de a gente abrir mão daquilo que está atrapalhando nossa vida com Deus. Nós só vamos conseguir vencer a Babilônia lá fora se nós tivermos Deus na vida e vida com Deus. Porque não está fácil. Não está fácil. As facilidades que está tudo aí. Líderes para tudo. Igrejas para tudo que é jeito. E a gente percebe que a gente está perdendo esse brilho, né? Essa simplicidade do Evangelho. Pastor Francisco, a gente que é mais antigo na fé, mais velho na fé, perdão pela expressão, com respeito às suas cãs brancas. Mas nós somos de uma época, meus irmãos, que a gente prezava pela simplicidade do Evangelho. É tão gostoso, né? Hoje, se não tiver uma visão, uma revelação, uma profecia, um pulo, um mortal, parece que o culto para ele não prestou, né? Eu creio nesses mistérios. Mas tudo que foge do padrão bíblico, meus amados irmãos, tem que ser amaldiçoado. Seja anátema. Mas se não tiver umas invencionices, se não tiver alguma coisa para complementar, como se o Evangelho precisasse de complemento. Se oração de joelho entre 3, 4, 5 pessoas não desse jeito para colocar a muralha por terra. Se não tiver umas interpretações cabulosas de algum texto bíblico, não vale. A simplicidade do Evangelho, a simplicidade da palavra tem saído do nosso meio, infelizmente. E os pastores da congregação, com a dificuldade dos cultos de ensinamento, trazer essa essência de novo. Sabe por quê, pastor? Porque enquanto o pastor está aqui, a Rihanna ripa, com doutrina bíblica, quando chega em casa, aí vai assistir pregação de quem não deve assistir. Aí parece que a mensagem que ele prega é melhor do que a mensagem do pastor que está pregando para nós na igreja que nós nos congregamos. É assim ou não é, irmãos? Aí fala, não, pastor,
o pastor fulano de tal falou que não é assim não. Que não é assim, irmão. Então o pastor está pregando. E às vezes a gente entra nesse viés, nesse caminho que muitas vezes não tem volta mais. Vai entrando em caminhos cabulosos, escabrosos, que vai nos conduzindo e nos distanciando da essência, da simplicidade da palavra e do evangelho. A gente começa a visitar outros lugares que não é para visitar, ir em lugares que não é para ir. Aí quando vai ver, já está embaraçado mais para lá do que para cá. Atrás de profeta A, atrás de profeta B, atrás dos revelamentos, das visagens por aí. Nós devemos compreender, meus amados irmãos, que nós precisamos nos posicionarmos como crentes. Você precisa colocar na sua cabeça, você é crente. Você pode repetir comigo, bater no peito assim, diga eu sou crente. Diga eu só presto para ser crente. Irmão Douglas, e quando você fala em crente, o que é que o senhor quer falar, irmãos? Eu preciso falar o que Deus está falando comigo aqui nessa noite. Eu não trago outra palavra, eu não sei o que está no texto bíblico. Ser crente é um desafio. Sabe por quê? Porque a gente precisa andar como crente, falar como crente, se vestir como crente, se comportar como crente, se portar como crente. Isso é um desafio grande. Por que, irmão Douglas? Porque nós vamos ser bombardeados. Aí diz assim, não, quem você quer ser santo demais é para ser o quê? Santinho de menos é o quê? Não é para ser crente santo, não. E o pior que existe alguns irmãos da igreja que vê um camarada que ele é crente, que busca a Deus e tudo. Aí chega para ele, joga logo um balde de água fria dizendo assim, não, rapaz, isso aí é coisa demais, não precisa de tudo isso daí, não. Nele é isso aí. Sabe, irmãos? A gente precisa colocar na mentalidade, eu sou crente. E isso, meus irmãos, está tão fugindo da mentalidade do coração do povo que a gente precisa lembrar isso para você. Que você é crente em qualquer ambiente que você esteja. É crente em casa, a pergunta que eu faço é, como é você em casa? Com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos. Os jovens no namoro cristão. Como é? Na minha época de jovem, o pastor Mel chegou e falou assim, irmão Douglas, quando for namorar, tem que dar espaço para o anjo passar. Aí eu falei, pastor, como é esse negócio? Pastor, não, irmão Douglas, tem que dar espaço para o anjo passar. Hoje, irmão, parece uns namoros pentecostal, né? Namoro de língua estranha em posição de mão. O anjo Paulo, o pastor, o anjo procura um espaço para poder passar e não consegue passar. Porque está tudo mudado, irmãos. O pastor uma vez chegou para mim e falou assim, eu prefiro que minha filha, que o namorado dela durma em casa, na minha casa, com a minha filha, do que ela durma na casa dele. E aonde nós chegamos, pastor? Onde a virgindade já não é mais preservada, onde os valores estão sendo abolidos, onde a simplicidade da evangelho está saindo. Camarada do terceiro, quarto, quinto casamento. Nós vamos chegar, irmãos. Nós vamos chegar aonde? Se nós não nos posicionarmos enquanto crentes. Não abrir mão dos princípios, não abrir mão dos valores, não abrir mão da Bíblia, não abrir mão da Bíblia, não abrir mão da Bíblia. Eu vou falar de novo, não abrir mão da Bíblia.
Não abre mão da palavra. Não procure texto bíblico que se adequa à tua vontade. Às vezes a gente quer pegar a Bíblia e quer que a Bíblia se adeque ao meu querer, à minha vontade. Não é assim. A transformação que ela vai causar em nós é quando ela entra, transforma e liberta. Sadraque, Mesaque e Abednego se posicionaram e disseram, não. Por mais que a gente esteja na Babilônia, nós não vamos nos prostrar. Nós não vamos abrir mão dos princípios. Nós não vamos abrir mão dos valores. Nós não vamos abrir mão de Deus. Nós não vamos jogar o que nós aprendemos fora. Nós não vamos abrir mão de Deus das nossas vidas para viver coisas superficiais. Não! Nabucodonosor irado ficou na carne, não, ficou no osso. Irado manda chamar os 3 jovens, os 3 moços, e falou assim: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não adoram os meus deuses e nem querem se prostrar diante da estátua. Agora fica sabendo, eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. Rubim, eu vejo essa ação, pastor Francisco, da Nabucodonosor dar mais uma chance, é porque a Babilônia não quer perder tempo. A Babilônia não quer perder tempo, ela quer achar um espaço em nós para arrancar a gente daqui. A Babilônia só quer somente mais uma chance. Só mais uma oportunidade. A Babilônia não brinca de ser Babilônia. A Babilônia ela está ao nosso redor, ao nosso derredor, irmão. Querendo uma oportunidade, uma brecha. E quando a Babilônia acha, pastor Francisco, esta brecha, ele arranca dos corações os valores e princípios. Quantos que vieram de Jerusalém que se contaminaram com as forças da Babilônia? Quantos? Vai tocar a música de novo. Essa é a chance que vocês têm. Sabe qual foi? O posicionamento dos 3 moços, pastor? Permanecer firme. Permanecer fiel. Permanecer crente. Eu sei que a pressão lá fora é grande, eu sei. Eu sei que a pressão no teu ambiente de trabalho está sendo tremenda, eu sei. Eu sei que a pressão da Babilônia, lá no teu colega da faculdade, eu sei que está sendo grande. Mas o conselho que eu dou a nós nessa noite é: permaneça fiel a Deus. Não ceda. Não negocie. Não abra mão. Não brinque. Não. Eu só vou aceitar só isso daqui porque Deus vai perdoar. Oi, irmão, cuidado. Não, eu vou fazer só isso daqui porque eu sei que Deus é fiel para me perdoar. Pecado uma vez praticado pode até, mediante o arrependimento, ser perdoado por Deus. Mas pecado corriqueiramente praticado mata espiritualmente o homem, e aquela prática pecaminosa se torna iniquidade. Aí vem um texto bíblico e diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Mas aquele que encobre as suas transgressões, diz a Bíblia, que não prospera. Você pode fazer um negócio hoje diante de Deus? Você pode abrir a porta
daquele quartinho cheio de sujeira e deixar ele limpar? Você pode deixar ele chegar lá naquele tapetezinho que às vezes joga para debaixo do tapete? Para Deus limpar? Você pode entregar a chave do teu coração para Deus e falar: Senhor, entra e nunca mais sai de lá. É tempo de darmos um basta de uma vida superficial para viver o propósito de Deus, irmãos. É tempo de nós abrirmos mão dessas práticas pecaminosas que já encaliçou. Esses pecadinhos de estimação, que o povo pensa que Deus não está vendo, que o povo pensa que Deus vai levar em consideração, vai levar nada. O vento de Deus vai soprar. O vento de Deus vai soprar. Se não houver confissão do pecado, o vento vai soprar e vai arrancar a máscara de muita gente. Assim diz o Senhor nesta casa. Irmão, não é tempo de brincarmos. A Babilônia não brinca de ser Babilônia. O mundo não está brincando de ser mundo. O diabo não está brincando de ser diabo. Nabucodonosor não brinca de ser Nabucodonosor. E nós não podemos brincar de ser crente. Não tem tempo mais. Na realidade, nunca houve tempo de brincar de ser crente. Naquele dia, eu vou encerrar. Naquele dia, naquele grande dia, Deus separará os que são dos que não são. Assim como um pastor separa as ovelhas dos bois. Derrada cantiorrécia. Tome posição de cuidar da tua vida, irmãos. Tua vida espiritual, busque a Deus, vigie. As conversas de madrugada no WhatsApp, quando a esposa está dormindo. O que é acessado nos sites, cuidado. Os olhos do Senhor estão vendo tudo e contemplando todas as coisas. Os olhos do Senhor, disse João, que são como os bolas de fogo. Ele vê tudo. Hernando Dias Lopes diz que Deus é capaz de enxergar uma formiga preta dentro de um quarto preto, debaixo de uma pedra. Será que ele não está vendo o que estamos fazendo, não? É? Cuidado, irmãos. Não brinque, não. Teve um colega que foi para o interior, crente. Falou assim: vou aproveitar com o meu primo. Vou aproveitar com os meus primos. Forrozinho no interior. Ninguém vai estar vendo. Ninguém da igreja vai estar lá. Os meus primos não é crente. Deixa eu aproveitar. Foi. Chegando lá, olha, marcou a noite do forró, olha. Foi pro forró. Chegando lá, irmão, estava lá um requebrado do forró. E ele crente. Daqui a pouco ele disse que eu só sentiu só um negócio puxando aqui na calça dele. Quando ele olhou, tomou um susto, uma criança. Olhou
olhou para ele e falou assim: vai embora. Aqui não é o teu lugar. Ele falou que não ia estar ninguém na igreja, que está longe de tudo, mas esqueceu que os olhos de Deus vê tudo e todos. Vai embora! Aqui não é o teu lugar! Ele começou a aperrear os primos dele: bossa embora, o que aconteceu? Eu não sei, eu quero ir embora! Foi-se embora. No outro dia de manhã, quando ele pegou o carro para poder vir embora para Fortaleza, quando ele olha na rebanceira da estrada, quem é que está lá? A meninazinha dando tchau para ele: vá-se embora. A gente quer fazer as coisas e esquece que os olhos de Deus estão sobre nós, irmãos. Não existe capa, não existe máscara, não existe maquiagem que tampe os olhos de Deus de ver que nós somos e o que estamos fazendo. Cuidado! Deus é tudo! O salmista disse que para Deus o dia e a noite é a mesma coisa. O salmista disse que todas as coisas estão visíveis e patentes aos seus olhos. Brinque! Conversando com a minha avó, dirigindo o círculo de oração na Paraíba, ela falou assim: meu filho, na nossa igreja teve um negócio lá, um reboliço grande. Porque Deus usou um profeta para falar para um jovem da nossa mocidade, dizia assim: no dia que tu pensares em se desviar da minha presença, eu te preparo e te levo. Ficou a mensagem, a profecia foi entregue. Aí foram para o retiro de mocidade. Foram para o retiro de jovens. Aí lá nesse retiro, era na beira da praia. Aí esse jovem que recebeu a profecia, junto com um colega do conjunto, foram para o lado da praia. E aí esse jovem que recebeu a profecia falou assim para o outro, porque o outro falou depois no testemunho. Que o jovem falou assim: rapaz, esse negócio de ser crente é coisa para doido. Bora sair da igreja. Sabe o que aconteceu quando ele terminou de falar isso? Ele mergulhou no mar. De ponta, bateu a cabeça numa pedra, lá mesmo ficou. Deus tinha falado o quê? Às vezes a gente pensa que Deus é brinquedo, irmãos. E eu não estou aqui trazendo uma mensagem de um Deus carniceiro, de um Deus que obriga. Não. Estou dizendo que Deus é justo. Eu prego a nós nessa noite dizendo para a gente que a gente precisa servir a Deus como é para ser servido. Cuidado, irmãos. Deus vê tudo e tudo vê. Nabucodonosor deu mais uma chance para aqueles moços. E eles não aceitaram a segunda chance daquela ordem. Sabe o que aconteceu? Nabucodonosor ficou mais irado ainda. Diz a Bíblia que eles pegaram os homens mais poderosos do exército. Chegou até aqueles moços com as suas capas, com as suas roupas, tiraram e amarraram aqueles 3 homens. Mandaram aquecer a fornalha 7 vezes mais. O fogo, a labareda estava grande, ao ponto de aqueles homens serem carregados nas mãos, amarrados. Quando foi jogado dentro da fornalha, a chama da labareda daquela fornalha matou os homens poderosos que estavam lançando eles lá dentro. Tinha fogo, não tinha? Estava quente ou não estava? Estava. Quando eles caem lá dentro, susto! Qual susto, irmão Douglas? Não se ouviu o grito, não se ouviu o desespero, não se ouviu lamúria, não se ouviu inquietação. Pelo contrário, como Nabucodonosor não ouviu nada disso, a Bíblia diz que ele foi observar.
ele chega próximo da boca da fornalha, ele olha para baixo e leva um susto. E a Bíblia diz que, assustando ele, virou para os seus conselheiros e fez uma pergunta. E a pergunta que ele fez para os seus conselheiros foi: nós jogamos, não foi 3 dentro da fornalha? Atados e amarrados? Aos conselheiros afirmaram: foi. Mas eu estou vendo 4. Eu estou vendo 4. Nabucodonosor começa a detalhar o que ele está vendo. Pastor Francisco, ele vê mais um dentro da fornalha, e o aspecto do quarto homem é o aspecto dos filhos de Deus, assim ele caracterizava. E aqueles que estavam atados já não estão mais. E Nabucodonosor percebe que além do quarto homem estar dentro da fornalha com ele, e além deles estarem soltos, desamarrados, sabe o que é que eles estavam fazendo? Que Nabucodonosor descreve, eles estavam assim. Obrigado. Diz a Bíblia que eles estavam passeando. Oh, glória. Eles estavam passeando no meio do fogo. Eles passeavam no meio do fogo. Eles caíram amarrados, mas estavam soltos. Eles caíram aparentemente só, mas que entrou com ele da fornalha, se revelou. E eles não estavam parados, nem desesperados, estavam tranquilos, porque eles estavam passeando. Passeando. Quando Nabucodonosor vê aquilo, ele dá um grito: sai! Sai daí de dentro! Pastor, ele sai de dentro da fornalha. Isso aqui me assusta. Porque isso aqui é um cumprimento de uma palavra que Isaías falou. Em Isaías capítulo 43, versículo 2. A Bíblia diz que quando ele sai de dentro da fornalha, nenhum chamuscado havia no seu cabelo. Seus mantos não tinham mudado. Seus mantos não tinham mudado. E o que me chama mais a atenção, alguém aqui já passou perto de uma fogueira e a fumaça impregnou, grudou na roupa. Fumaça, meu irmão, pega, nem que você não passe nem perto, passe de longe. Mas o que me chama mais a atenção, meus irmãos, sabe o que é? É que Nabucodonosor disse que não havia cheiro de fogo neles. Não havia. Aí Nabucodonosor vem e escreve isso daqui para eu orar por vocês. Capítulo de número 3. Versículo de número 27. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram. Todos viram ali. E viram que o fogo não teve poder algum sobre os seus corpos, sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Nabucodonosor teve que mudar todo o decreto que ele fez, e ele arma um outro decreto, mediante a uma ação de 3 homens de Deus que se posicionaram em não se curvar diante da ordenança da Babilônia. Não se curve, irmãos. Deus, ele tem uma grande obra a fazer através das nossas vidas. Não, pastor, mas lá no colégio eu trabalho,
Lá na minha faculdade, lá no colégio que eu estudo, lá tem uma gatinha. Ela é bonita demais, é uma gatinha. Cuidado que a gatinha arranha, irmão. Cuidado. Não, pastor, mas lá ele é um gatinho. Cuidado, irmã. O gatinho arranha. Não, mas ele é encantador. O diabo faz encanto. Deus não trabalha com encanto. Deus trabalha com propósito. Não negocie. Não abra mão. Não jogue fora. Não dê aos porcos as pérolas que Deus deu a você. Cuidado. Precisamos viver uma vida íntegra diante de Deus. Precisamos viver uma vida santa. Uma vida com propósito. Uma vida de verdade. Porque quem vive de superficialidade não vive uma vida verdadeira. Vive de ilusão. E quem gosta de trabalhar com ilusão é o diabo. O diabo faz o povo sentir o que não é para sentir, faz o povo ver o que não é para ver. Babilônia velha está solta. Jogada elas baratas no meio do mundo aí. E a pressão é grande. Mas eu e você vamos conseguir chegar lá. Irmão, só mais um pouquinho de tempo. Aquele que há de vir virá e não tardará. Aguente mais um pouquinho a pressão. Embora que ameace teu pescoço, embora que ameace você de morte, não ceda não. Não negocie. Irmão Douglas, estou me ameaçando, deixa ameaçar. Irmão Douglas, eu não aguento mais, aguente. Irmão Douglas, eu não sei o que fazer, Deus sabe fazer por você. Irmão Douglas, eu não sei para onde ir, sabe que Deus vai dar direção a você. Irmão Douglas, eu não tenho, eu estou feito uma barata toda sem saber para onde ir. Vai ter para onde ir sim, porque Deus vai dar livramento a você. Nessa pressão tudo morre. Nem que for necessário você ser jogado dentro da fornalha, para você não cair lá dentro sozinho. Aí sabe o que a Nabucodonosor fez? Reconhece. Tudo que Deus fez através da vida daqueles 3 moços, com uma ação em não se prostrar. Olha o que Nabucodonosor falou. Versículo 28, 29 e 30, e eu encerro. Falou Nabucodonosor e disse: bendito Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Que fizeram o quê? Que fizeram o quê? Que confiaram nele. Que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo à morte, do que servir a outros deuses, ou adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, quem está dizendo isso aqui é um rei pagão que reconheceu o poder que Deus tinha, que foi revelado através da vida daqueles moços. Portanto, faço um decreto pelo qual toda nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo. Olha o que Nabucodonosor disse: porque não há outro Deus que possa livrar como este. E o que me chama mais a atenção diante de tudo isso é que o rei, mediante a essa ação dele, fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na terra da Babilônia. O povo quer ser próspero, não quer servir a Deus. O povo quer ser próximo debaixo ali das coisas erradas. O povo quer ser próximo ali, próspero,
fazendo coisa errada, jogando o jogo do tigrinho, jogando esses jogos aí de azar. Vai só gastar dinheiro, irmão. Vai só perder tempo. Cuidado. Jesus tem mais para te dar. O que falta no povo hoje é a confiança. Esse negócio de jogar jogo de tigrinho, esse negócio de jogar jogo de azar, esse negócio desses best aí nas internet. Cuidado! Deus tem mais para fazer por nossas vidas. Pai, toma a tua igreja nas tuas mãos e abençoa o teu povo. Que a palavra pregada nesta noite, ó Deus, adentre no nosso coração. E que ao sair desta igreja, ao fechar as portas deste templo, nós viemos, ó Pai, ser crentes de verdade lá fora, revelando o Senhor nas nossas vidas. E pedimos ao Senhor, ó Pai, revela-te a nós e através de nós. Manifesta o teu poder a nós e através de nós. Manifesta a tua glória nas nossas vidas e através das nossas vidas, em o nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe para a glória de Deus.